Oi, pessoal, eu sou o professor Gustavo Santana e vamos dar continuidade ao nosso estudo de gravitação universal. Aqui, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o princípio da superposição que existe dentro da gravitação. Vamos dar uma relembrada no que a gente já viu de gravitação universal? Se a gente tem dois corpos ou duas partículas, suponha aqui uma partícula A e aqui uma partícula B. E essas duas partículas possuem massa. Por elas possuírem massa, vai existir uma força de atração entre as duas partículas. A partícula A vai sofrer uma força em direção e sentido para a partícula B, e a partícula B também vai ser atraída para a partícula A, vai atuar sobre B, uma força de intensidade e direção apontados para a partícula A. Então, olha, na partícula A vai haver uma força em direção e sentido apontados para B, aqui nós temos uma força que podemos chamar de F1, e atua sobre a partícula B uma força com direção e sentido apontados para a partícula A. Então, uma vai ser atraída para a outra, né? Essas duas forças possuem sentidos contrários, uma, no caso, é para a direita, outra é para a esquerda, mas essas forças possuem a mesma direção e a mesma intensidade. E quanto vale essa intensidade? Essa intensidade, F1, vai ser dada pela fórmula G vezes Emão vezes Eminho dividido por D ao quadrado. Isso a gente já viu no vídeo anterior, né? Em que D é a distância entre as duas partículas. Aqui nós temos a distância d entre as duas partículas. Quando a gente tem partículas, a d vai ser a distância entre esses dois pontos. Mas quando eu tenho corpos com dimensões, a distância d vai ser do centro de um corpo até o centro do outro corpo. É claro que aqui na gravitação universal, essa distância entre esses dois corpos é muito grande, de modo que o raio do corpo, o volume do corpo, o seu raio, sua dimensão, é muito pequeno, é desprezível em comparação à distância entre os dois corpos, sejam esses dois corpos um satélite orbitando o planeta Terra ou o planeta Terra, por exemplo, orbitando o Sol. Certo? Certo. Então, Emão e Eminho vão ser as massas dos corpos. Suponha que o corpo A tem a massa Emão e o corpo B tem uma massa Eminho. Geralmente, a gente atribui Emão para o corpo de maior massa e Eminho para o corpo de menor massa. E G é a constante de gravitação universal. Você vai ver questões chamando isso aqui só de constante, ou vai falar em constante gravitacional. Está certo falar que é só constante gravitacional. De fato, é uma constante da gravitação, né? Dessa fórmula da proporcionalidade entre força e as massas e o fato de ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. É uma constante gravitacional. E você vai ver também falando constante de gravitação universal. Certo. Então, aqui a gente viu os termos dessa forma, beleza? Certo. Então, é isso que a gente já viu. Você vai ver, tem até uma prova do Enem, em que a gente utiliza a letra minúscula para se tratar dessa constante de gravitação universal. Não está errado. Foi utilizado, optou por utilizar uma letra minúscula, G minúsculo. Isso não torna a alternativa errada. Utilizou aqui G minúsculo para tratar da gravitação universal. Mas o comum é utilizar o G maiúsculo para a constante da gravitação universal e o G minúsculo para a aceleração gravitacional. Então, G é a aceleração gravitacional. A gente vai ver essa questão que utilizou o G minúsculo para essa constante. Mas e quando que a gente usa esse G minúsculo? É quando a gente não tem, por exemplo, suponha um corpo de massa eminho orbitando o corpo de massa emão. E se não existe uma grande variação da altitude, então todo esse termo aqui, aqui nós temos G vezes emão vezes eminho
dividido por d ao quadrado. Se não existe uma grande variação entre distância entre os dois corpos, se a variação é desprezível, então toda essa expressão aqui é uma constante. E essa constante a gente vai chamar de aceleração gravitacional. Por que aceleração? Porque a força não é massa vezes aceleração, e aqui a gente tem força é igual a massa m, a força que atua sobre a massa m, vai ser igual a massa vezes essa constante que vai ser a nossa aceleração. A aceleração gravitacional, e a gente comumente utiliza G minúsculo para a aceleração gravitacional. Se a gente está perto da superfície da Terra, essa aceleração gravitacional é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas se a gente está, por exemplo, é a Lua orbitando o planeta Terra, a gente vai ter uma aceleração inferior a esse valor. Ou se você tem um planeta, você tem algum corpo orbitando próximo ao Sol. Então, como aqui a gente tem uma massa muito grande, uma distância muito pequena, a gente vai ter uma constante muito maior do que 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vai continuar sendo constante. Eu não preciso estar perto da superfície da Terra necessariamente para ser uma constante. Para ser uma constante, a gente precisa ter pequena variação, uma variação desprezível da distância entre os dois corpos. Mas se você está próximo da superfície da Terra, além de ser uma constante, essa constante vai ser aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou a gente pode aproximar para 10, ou a gente pode aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é a questão que vai dizer, a questão vai dar esse dado. Às vezes não dá, e você considera 10, ou às vezes não dá e você tem que considerar 9,8. Então, a gente vai passar por esses tipos de questões. Mas vamos agora introduzir a parte de princípio da superposição. Olha só, aqui a gente tem dois corpos, A e B. Mas se eu não tivesse dois corpos, eu tivesse três corpos, quatro corpos ou cinco corpos. Então, como é que ficaria? O que é o princípio da superposição? O princípio da superposição, a gente já viu ele em diversas partes da física, e vamos ver novamente, mas, de modo geral, o princípio da superposição diz que a gente pode somar os efeitos parciais e, dessa soma, a gente tem o efeito total. Então, um efeito total é calculado pela soma dos efeitos parciais. Aqui na gravitação, quais os efeitos são esses? A força gravitacional resultante que atua sobre um corpo é dada pela soma vetorial de todas as forças que outros corpos exercem sobre ela. Como assim? Suponha aqui, suponha que você tenha uma partícula, aqui nós temos uma partícula que vamos chamar de A, aqui nós temos uma partícula que vamos chamar de 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4, certo? Todas essas partículas possuem massa. Por conta disso, F1 vai ser atraído para a partícula A, da mesma forma que A vai sofrer uma força em direção e sentido para a partícula, para a partícula que a gente chamou de 1. A partícula 2 é atraída para A, da mesma forma que a partícula A é atraída para a partícula 2. A partícula 2 é atraída para a partícula 3, da mesma forma que a 3 é atraída para A. A partícula A é atraída para a partícula de número 4 e a partícula de número 4 é atraída para a partícula A. Então, se aqui a gente tem uma força F1, essa força aqui vai ter intensidade também F1. Se A é atraído com uma força F2, então A também é atraído com uma intensidade F2. Se aqui nós temos F3, essa força tem intensidade F3. Se aqui nós temos a força F4, a intensidade dessa também é F4. É claro também que a gente tem o seguinte, aqui a gente tem a partícula 1, aqui a gente tem a partícula 2. A partícula 1 é atraída em direção à partícula 2, da mesma forma que a partícula 2 é atraída em direção à partícula 1. A partícula 1 é atraída para a partícula 3 e vice-versa, a partícula 1. Então, aqui a gente vai ter vários vetores, né? Mas vamos apagar isso, eu quero analisar apenas as forças que atuam em A. Nesse momento aqui, eu quero analisar apenas as forças que atuam sobre a partícula A.
Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho F1, F2, F3, F4. F1 para a esquerda, F2 para cima, F3 para a direita e F4 para cima. A força resultante, que é uma força gravitacional resultante que atua sobre A, vai ser a soma de F1, soma vetorial, né? De F1 mais F2 mais F3 mais F4, certo? Aqui nós temos uma soma vetorial. Se F1 é, por acaso, igual a... Suponha que F1 é igual a 10 newtons. F2 é 20 newtons. F3 é 30 newtons. E F4 é 40 newtons. Então, a gente vai ter a soma. Então, olha, vamos somar ao longo do eixo x. No eixo x. Ao longo do eixo x, a soma vetorial vai ser 10 newtons para a esquerda e 30 newtons para a direita. Então, a gente vai ter um resultante igual a 30 menos 10 para a direita, né? Essa força F3 supera a força F1 para a esquerda. Então, como resultante, vai ser 30 menos 10, isso é igual a 20 newtons para a direita. Ao longo do eixo Y, a gente tem 20 newtons para cima e 40 newtons para baixo. Então, a resultante vai ser 20. 40 menos 20 é igual a 20 newtons para baixo. A gente pode adotar para cima como positivo, né? Ficamos com 20 menos 40, isso é igual a menos 20 newtons. E esse sinal negativo nos diz que é para baixo. Então, como resultante, a gente tem uma força para a direita de 20 newtons e uma força para baixo também de 20 newtons. A intensidade, a força resultante, vai ser a soma vetorial dessas forças, né? Da regra do paralelogramo, a gente tem aqui a diagonal de um quadrado de lados igual a 20. Então, essa diagonal vai ser 20 raiz de 2. Então, a soma vetorial é essa força aqui, que corresponde a 20 raiz de 2. Portanto, a força resultante vai ter intensidade 20 raiz de 2, fazendo 45 graus com a horizontal. Porque como é a diagonal de um quadrado, né? A diagonal de um quadrado faz 45 graus com seus lados. Beleza? Então, essa é a força resultante. Esse é o princípio da superposição. Dando continuidade ao nosso estudo da gravitação universal, vamos agora falar sobre gravitação no interior do planeta Terra. Como introdução, a gente precisa falar sobre o teorema das cascas. Vamos lá? Bom, eu já disse aqui que a lei da gravitação universal ela foi desenvolvida para partículas e não para corpos com dimensões. E, de fato, se eu tenho dois corpos que estão distantes um do outro, e essa distância é muito superior às dimensões dos corpos, aqui eu tenho um corpo A e aqui eu tenho um corpo B, e a distância entre os dois corpos é muito grande, em comparação às dimensões dos corpos, então eu posso desprezar as dimensões dos corpos e, de fato, eu considero esses corpos como partículas e eu aplico a fórmula, certo? Mas lembra que eu disse que a lei de Newton, a fórmula da gravitação universal, não vale só para a Lua orbitando o planeta Terra, ou a Terra orbitando o Sol, ou ela vale também para, por exemplo, uma maçã caindo de uma árvore. E no caso de uma maçã caindo de uma árvore, não dá para considerar que são duas partículas. Por quê? Do ponto de vista da maçã, eu tenho aqui uma maçã, que já está muito próxima do planeta Terra. Aqui está a superfície do planeta Terra. Então, do ponto de vista da maçã, não dá para considerar o planeta Terra como uma partícula. Do ponto de vista da maçã, a Terra é uma superfície plana, uma grande superfície plana. Como vai funcionar essa fórmula para o caso da maçã e o planeta Terra? A gente vai ter uma força apontado para cá, ou apontado para cá, mais para a direita, ou apontado para o centro. Como vai ser a força que atua sobre a maçã? Bom, a gente viu o princípio da superposição, que a gente tem o efeito total dado pela soma dos efeitos de cada corpo. E a gente pode dividir o planeta Terra como infinitas partículas.
Cada pontinho dessa superfície vai ser uma partícula com massa. E dentro do planeta Terra também, a gente vai ter infinitas partículas que possuem massa e para cada partícula a gente vai ter uma atração em relação à maçã e a maçã atraída por cada uma dessas partículas. Então, a maçã vai ser atraída por essa partícula aqui. Então, sobre a maçã vai existir de fato uma força para cá, mas ela vai ser atraída também para uma partícula que está do outro lado. Vai existir uma força mais para a direita, de modo que essa força vai se cancelar, ou melhor, a componente x dessa força vai se cancelar com a componente x dessa outra força, né? Se eu decomponho uma força para a esquerda e outra força para baixo, e essa força eu decomponho para uma força para a direita e outra para baixo, a força para a direita vai cancelar com a força para a esquerda, de modo que a soma de todas as forças que atuam sobre a maçã, a soma de todas elas vai ser uma força para baixo. Logo, atua sobre a maçã uma força que aponta para o centro do planeta Terra. A força que atua sobre a maçã aponta para o centro do planeta Terra, certo? Isso vale não só para uma esfera, né? Mas vale também para a casca, uma casca esférica. Vale o mesmo raciocínio. Imagine uma casca de um ovo. A casca do ovo ela tem uma massa na sua casca, existe uma pequena espessura, mas no interior do ovo, considere, tire a clara e a gema, né? Considere que o ovo no seu interior é vazio. Então, olha só, aqui nós temos uma casca esférica. Aqui nós temos uma casca esférica e vamos supor que aqui nós temos uma atração entre uma casca esférica e uma maçã. Vamos colocar maçã aqui também. Como vai funcionar a fórmula nesse caso? Novamente, a força que atua sobre a maçã aponta para o centro dessa casca esférica. É como se toda essa massa, essa casca esférica, ela é preenchida aqui, existe uma certa espessura, mas o interior é vazio, né? E supõe que a gente calculou a massa dessa casca e vale m. É como se toda essa massa m estivesse localizada no centro da casca. Então, nós temos uma força entre a maçã e esse pontinho com massa m localizado no centro da casca esférica, certo? Então, vamos ler o teorema das cascas? Uma casca esférica homogênea atrai uma partícula que se encontra fora da casca, como se toda a massa da casca estivesse concentrada no seu centro. É o que a gente viu aqui. Para uma partícula que está fora da casca, ela não está dentro da casca, ela está do lado de fora, no caso, a nossa maçã, essa casca vai atrair essa partícula, que é a maçã, como se toda a massa da casca estivesse concentrada nesse pontinho. É como se a gente não tivesse essa casca de massa. Vamos colocar que essa massa é em mão. É como se eu não tivesse essa casca de massa em mão e eu tivesse um pontinho no centro dessa casca também de massa em mão. Então, eu volto a ter duas partículas e eu aplico a fórmula F igual a G vezes e mão vezes eminho dividido por a distância entre as partículas ao quadrado, certo? Então, fazendo isso, eu consigo considerar que são duas partículas, utilizando o teorema das cascas. Certo. Vamos mais. Olha só. Nosso intuito é falar sobre a gravitação no interior do planeta Terra. Já já a gente vai falar, a gente vai entrar para dentro da nossa casca, né? Por enquanto, a gente ainda está do lado de fora da casca. Agora, vamos falar um pouco sobre o interior da casca. Uma casca esférica exerce força gravitacional resultante igual a zero sobre uma partícula localizada no interior dela. Como assim? Agora, a nossa maçã, nossa partícula de massa m, né? Vamos parar de falar em maçã. Vamos falar em uma partícula de massa m e uma casca de massa m. Então, olha só, aqui nós temos uma casca esférica
Aqui nós temos a nossa casca esférica, certo? Certo. Agora, nossa partícula de massa em mim não está do lado de fora. Se está do lado de fora da casca, a gente já viu o resultado. A gente vai considerar que toda a massa da casca está nesse pontinho aqui, né? Mas agora, a nossa partícula está aqui dentro. Nosso corpo de massa M1 está dentro da casca de massa E-mão. O que a gente faz? Bom, qual que é o resultado? É o seguinte. A força gravitacional que atua sobre essa partícula de massa M1 vai ser igual a zero. Mas isso não significa que essa casca é blindada por dentro e não existe força gravitacional dentro dela. Acontece que a soma de todas as forças que voltam sobre essa partícula de massa M1, elas vão se anular. Então, olha só. Aqui nós temos um pedaço da casca. Aqui nós temos um pedaço da casca. Suponha esse pedaço aqui da casca, que eu estou pintando de vermelho. Vai existir uma força de atração sobre mim em direção a essa massa que eu pintei de vermelho, uma força para cima. Acontece que também vai existir uma força de atração em relação a essa parte da casca que eu estou pintando de vermelho agora, certo? De modo que uma força vai se anular a outra. É claro que aqui embaixo a gente tem uma quantidade de massa maior, porque a partícula de massa M está mais próxima da superfície superior da casca do que em relação à superfície inferior. Mas, embora aqui embaixo a gente tenha maior massa, a distância D é menor, de modo que essa força para cima se anula com essa força para baixo. Certo? A mesma coisa, aqui do lado esquerdo vai ter uma quantidade de massa e vai existir uma força para a esquerda, e aqui para a direita a gente vai ter uma quantidade de massa e vai existir essa força para a direita. Embora a gente pode estar trabalhando com massas diferentes, as distâncias também vão ser diferentes, de modo que essas forças vão se cancelando. Assim, para qualquer partícula que esteja no interior dessa casca esférica, ela pode estar aqui no centro, ela pode estar mais aqui em cima, ela pode estar mais aqui embaixo. Para qualquer posição, a força resultante que atua sobre essa partícula é igual a zero. A força gravitacional é igual a zero, certo? Uma casca esférica homogênea exerce força gravitacional resultante nula sobre uma partícula localizada no interior desta casca, certo? Então, com essas duas informações, a gente consegue estudar a gravitação no interior da Terra. Suponha que em azul nós temos o nosso planeta Terra. E suponha que a gente vai ter uma partícula que vai andar desde o interior do planeta Terra até uma posição fora do planeta Terra. Como isso é possível? Não é possível, né? Mas suponha uma partícula fictícia que consegue aí atravessar a matéria e consegue ir de qualquer posição do planeta Terra, e a gente vai ver como vai variar a força gravitacional que atua sobre essa partícula dentro do planeta Terra e também fora do planeta Terra. Bom, fora do planeta Terra, a gente já viu. A gente pode considerar que todo o planeta Terra está localizado no seu centro. Então, aqui nós temos a nossa partícula. Quando está fora do planeta Terra, a gente vai calcular a força que atua sobre essa partícula, vai ser G irmão M sobre D ao quadrado, e a D é a distância entre a partícula até o centro do planeta Terra, certo? Beleza. Mas agora, inicialmente, essa partícula está aqui dentro. Está bem aqui, bem no centro. Quando essa partícula está no centro, a gente tem o seguinte. A quantidade de massa que tem em cima da partícula é igual à quantidade de massa que está embaixo da partícula. A quantidade de massa que está à direita da partícula é igual à quantidade de massa que está à esquerda da partícula. A gente está considerando que a superfície da Terra, ou melhor, que a Terra, é uma esfera homogênea, né? Então, a quantidade de massa que tem do lado, a mesma quantidade de massa que tem do lado, com as mesmas distâncias.
Então, a força gravitacional que atua sobre essa partícula é igual a zero. Vamos agora tirar essa partícula do centro. Vamos colocar numa posição aqui. Suponha que aqui está a nossa partícula. E aqui, vamos ver o seguinte. Vamos dizer que essa partícula está numa posição tal, essa partícula está a uma distância r do centro da esfera. Essa partícula, aqui está o centro do planeta Terra, e essa partícula está bem aqui. Vamos colocar de vermelho a nossa partícula, certo? E a distância entre a partícula e o centro a gente vai chamar de r'. Essa distância aqui é r'. Como a gente vai calcular a força gravitacional que atua sobre essa partícula vermelha de massa m', a gente vai fazer o seguinte. Bom, a gente vai dividir o planeta Terra em uma casca esférica e uma esfera. Olha só, aqui eu estou destacando de vermelho, uma casca esférica. Aqui nós temos uma casca esférica. Para essa casca esférica, a partícula de massa m está dentro dela. E a gente acabou de ver que quando a partícula está dentro da casca esférica, a soma das forças gravitacionais é igual a zero. Ou seja, essa casca esférica não está influenciando no cálculo da força resultante que atua sobre a partícula de massa m. Então, a gente pode desprezar essa casca esférica. O que vai importar no cálculo da força que atua sobre essa partícula de massa m é apenas essa esfera de raio igual a r'. Eu preciso calcular a força gravitacional dessa esfera de raio r', certo? Então, a gente tem o seguinte. A força que atua sobre a partícula de massa m vai ser G, a massa interna, em que a massa interna é a massa dessa esfera de raio R, e o planeta Terra como um todo tem massa m. Então, olha, vamos anotar assim, ó. O planeta Terra tem raio R e tem massa m. A esfera de raio R tem um raio R, né? E sua massa, vamos chamar de massa interna. Massa interna. Então, vamos lá. A força que vai atuar sobre a partícula de massa m vai ser G vezes Emão, que no caso vai ser a massa interna, vezes a massa dessa partícula, que vale m, dividido pela distância ao quadrado. Só que essa distância vai ser igual a r, r', né? É a distância do centro dessa esfera até a partícula de massa m, certo? Portanto, a força que vai atuar sobre a partícula de massa m é dada por essa fórmula aqui. Mas eu preciso primeiro calcular o quanto vale emão interno, a massa da esfera de raio R', certo? E como a gente pode fazer esse cálculo? A gente está considerando que o planeta Terra possui uma massa específica constante. A massa específica é constante. Portanto,
A razão entre massa e volume do planeta Terra vai corresponder à mesma razão entre massa e volume para essa esfera de raio R', já que a massa específica é constante. Então, olha, se eu dividir a massa do planeta Terra como um todo pelo seu volume, qual que é o volume da esfera de raio R'? É 4/3 de πr ao cubo, certo? Isso vai corresponder ao cálculo da massa específica por essa esfera de raio R'. Nós temos a massa interna dividido pelo volume dessa esfera de raio R', que vale 4/3 de πr ao cubo, certo? Essa razão vai ser igual a essa razão, já que a gente está considerando massa específica constante. 4/3 vezes π desse lado cancela com 4/3 vezes π do outro lado. E a gente fica com a massa Emão interno é igual a Emão, a massa do planeta Terra como um todo, vezes R ao cubo, dividido por R ao cubo. Pronto. Vamos substituir esse resultado nessa fórmula aqui. Com isso, a gente chega no seguinte resultado. Com isso, a gente chega no seguinte resultado, que a força que atua sobre a partícula de massa M vai ser G, constante universal, constante de gravitação universal, vezes a massa Emão interno, que é Emão, a massa de todo o planeta Terra, vezes R ao cubo, dividido por R ao cubo, vezes M, dividido por R ao quadrado. Ficamos com o seguinte, a força vai ser igual a G vezes Emão vezes M, G vezes Emão vezes M, vezes R ao cubo dividido por R ao quadrado vai ser igual a R. E isso é dividido por R ao cubo. Então, a gente tem no numerador o raio, onde está posicionada a nossa partícula de massa M, e no denominador a gente tem o raio do planeta Terra elevado ao cubo. Então, essa é a força que atua na partícula de massa M. G é uma constante, Emão, a massa do planeta Terra, é constante, a massa da partícula é constante, e o raio do planeta Terra é constante. Então, tudo isso aqui ó, é uma constante. A força que atua sobre a partícula de massa M, que está no interior do planeta Terra, é dada por uma constante vezes R, certo? Então, olha só, se eu traçar um gráfico de como a força varia em relação à posição da nossa partícula, suponha que essa partícula vai do centro do planeta Terra até a superfície do planeta Terra. Ela consiga percorrer todo esse trajeto. Vamos ver como varia a força em função dessa distância R'. Aqui nós temos a força gravitacional e no eixo X, R'. Então, olha só, se a gente tem uma força do tipo F é igual a K vezes X, K vezes R, né? Aqui nós temos nosso eixo X, aqui nós temos o eixo Y. Aqui a gente tem uma função de primeiro grau que passa pela origem do sistema de coordenadas. A gente tem uma função de primeiro grau que vai ter este formato aqui, ó. A gente vai do ponto zero até a superfície do planeta Terra. A força vai ser G vezes Emão vezes Eminho, dividido por R ao cubo, multiplicado por R. Então, aqui nós temos a nossa força formando uma função de primeiro grau. E quando a gente atinge R igual a R? Ou seja, quando a partícula chega bem nessa superfície do planeta Terra, como fica a nossa fórmula?
a gente substitui R por Rão. Então, quando R é igual a Rão, nós temos o seguinte: a força vai ser G vezes Emão vezes Eminho vezes R, só que o R, no caso, agora vale R, né? Vezes R, dividido por R ao cubo. Cancelando, a gente fica com G vezes Emão vezes Eminho. Então, simplificando, a gente fica com G, Emão, Eminho, dividido por R ao quadrado, o que é a fórmula que a gente já viu para o caso da partícula estar fora da nossa casca esférica ou fora do nosso planeta Terra. Então, aqui nesse ponto, é um ponto que coincide, é um ponto de intersecção com a outra curva, a curva dada por F é igual a G, Emão, Eminho, dividido pela distância ao quadrado, certo? Aqui, no caso, a distância vale Rão. Então, aqui nós temos o ponto de encontro com a curva que a gente já viu. Essa aqui é a curva para o caso da partícula estar fora do planeta Terra. Então, aqui a gente tem a união de duas curvas. Uma reta dada por essa fórmula aqui, e essa função dada por essa outra forma. Aqui nós temos essa função de primeiro grau dada por essa equação aqui, f é igual a g vezes Emão vezes Eminho vezes r dividido por r ao cubo. Quando a distância é superior a r, ou seja, a partícula está fora do planeta Terra, a força vai ser igual a g Emão Eminho dividido por d ao quadrado. E quando R corresponde a R, a gente pode utilizar uma fórmula ou outra, vai chegar no mesmo resultado. Quando R é igual a R, essas duas fórmulas vão chegar no mesmo resultado, por isso a gente vai ter a intersecção dessas duas curvas nesse ponto de R é igual a R, certo? Beleza? Então, aqui nós temos como funciona a gravitação no interior do planeta Terra. A gente vai ter uma função de primeiro grau no gráfico de força em função da distância entre a partícula e o centro do planeta Terra. Entendeu? Vamos fazer algumas questões?